Você acha mesmo que o maior vilão do Godzilla ainda vai ser inventado? Cara, não é o que as provas mostram não, mano. Relaxa que eu vou te mostrar exatamente porque o Space Godzilla já está caminhando para um monstro-verso. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, mano, tudo beleza? Se você achava, mano, que a Shimo ou o Ghidorah eram as maiores ameaças que o nosso Rei dos Monstros já enfrentou, você tá muito enganado, cara. O universo cinematográfico está expandindo para fora da nossa órbita e existem pistas gigantescas escondidas nos últimos filmes que revelam a chegada de uma ameaça cósmica. Chega de enrolação, mano, vamos pro vídeo. A internet ainda está fervendo, com quase 100% de certeza de que o Space Godzilla será o próximo grande antagonista do Monstroverso. Diante disso, mano, eu comecei a me perguntar como exatamente ele seria adaptado para esse nosso novo universo, né? Nosso universo atual, que mistura elementos extremamente realistas com uma ficção científica mais avançada. Pra gente começar a montar esse quebra-cabeça, eu quero que primeiro você olhe pro nosso modelo base do Godzilla do Monstroverso. Mais especificamente, eu tô falando daquele modelo que foi introduzido para o público no ano de 2019 no filme Rei dos Monstros. Canonicamente falando, cara, essa versão mais robusta e com as placas dorsais maiores foi vista pela primeira vez por volta de 2015. Se você pegar esse modelo base, é a partir dele que a ameaça espacial vai ser moldada. Mas antes de eu te mostrar como a anatomia dele vai funcionar agora, eu preciso primeiro recapitular rapidamente a versão clássica do Space Godzilla, para te mostrar o que realmente funciona nesse novo universo que a gente tá e o que provavelmente vai ser descartado para a nova versão. Mano, no material de origem, o Space Godzilla mede 120 metros de altura e pesa impressionantes 80 mil toneladas. Só que ele não tem apenas uma forma, né? Ele possui uma forma voadora que atinge 260 metros de comprimento, totalmente revestida por uma matriz extremamente pesada de cristais de quartzo. Nessa forma voadora, o peso dele salta para incríveis 720 mil toneladas. É um nível de massa que destruiria qualquer coisa só pelo impacto da aterrissagem. Esse penúltimo grande inimigo do Godzilla na era Heisei tem uma origem muito louca. E eu preciso que você, cara, preste muita atenção nisso, tá? Porque é aqui que as coisas começam a se conectar com o futuro do Monstroverso. Nos filmes originais é mencionado que esse terror cósmico nasceu depois que o DNA do Godzilla foi lançado no espaço sideral. E existem dois cenários oficiais para isso ter acontecido. O primeiro cenário defende que depois que a criatura chamada Biolante foi destruída em um filme anterior, parte dos restos celulares dela, que continha o DNA do Godzilla, flutuou para fora da atmosfera da Terra. O segundo cenário envolve a Mothra, que seria quando ela voou para o espaço para interceptar um meteoro gigantesco que destruiria o planeta. Algumas células do Godzilla estavam presas no corpo dela. Independentemente de qual cenário você prefira, o fato é que essas partículas entraram em um buraco negro e foram expostas à radiação extrema de uma supernova. Mas a grande pergunta do nosso vídeo é: como a Legendary vai prever e adaptar essa história bizarra para a biologia realista do Monstroverso? Baseado no canone científico que a gente já tem, existem três caminhos principais para o surgimento dele. O primeiro envolve o próprio King Ghidorah. Tenta lembrar daquela cena em Rei dos Monstros, onde o Ghidorah leva o Godzilla até a estratosfera e solta ele lá de cima. Parte do sangue e do tecido do Godzilla pode muito bem ter sido sugado pelas tempestades gravitacionais alienígenas e lançado para fora da órbita da Terra. O segundo caminho olha direto para Apex Cybernetics, que poderia ter enviado amostras isoladas do DNA do Godzilla para uma estação espacial secreta para manter elas seguras, até que algum evento solar extremo causasse talvez uma mutação nelas. Só que, mano, existe um terceiro caminho e ele é de longe o mais coeso para a franquia atual. O Space Godzilla pode nem vir do espaço, cara. Ele pode surgir de uma fenda profunda, inexplorada e altamente radioativa da própria Terra Oca. Pensa comigo, mano. A Terra Oca é um ecossistema isolado com níveis de energia absurdos, um lugar que foi moldado perfeitamente para poder abrigar titãs. Ele nasceria de um contato biológico direto entre o DNA do Godzilla, a radiação maciça do núcleo e a energia latente dos cristais antigravidade que ficam lá na região da tribo Iwi. Aí você vai lá e me pergunta: ah, Gabriel, mas se ele vier da Terra Oca, por que ele seria chamado de Space Godzilla? E cara, a resposta para isso é genial. A Monarca pode ter batizado essa criatura assim, não porque ela caiu do céu, mas pela magnitude astronômica do poder dela. Ela é uma anomalia, né? Ela pode receber o nome de Space porque a assinatura de energia dela é comparável à de eventos cósmicos, ou principalmente porque as habilidades biológicas dele permitem que ele dobre e manipule o espaço físico
físico ao seu redor, entende? É um título sobre a dimensão do poder dele, sabe? Não necessariamente sobre a origem dele. E tem um detalhe crucial nessa história que a gente precisa também colocar na balança para poder entender como a Legendary pensa. A Terra Oca, cara, da forma como a gente conhece hoje, é um ecossistema exclusivo do Monstroverso. Nas eras Heisei ou Millennium originais, esse mundo subterrâneo forrado de radiação e energia primordial simplesmente não existia na mitologia do Godzilla. Naquela época, a única saída criativa que os roteiristas japoneses tinham para poder introduzir um monstro com poderes tão absurdos como esse era literalmente jogar a origem dele pro espaço, né, cara? Mas o Monstroverso mudou as regras do jogo. Com a Terra Oca, eles criaram um abismo infinito, cheio de mistérios, minérios gravitacionais e áreas tão profundas que a Monarca ainda nem sonha em mapear. Eles não precisam mais olhar para as estrelas para poder justificar uma ameaça alienígena ou bizarra, cara, porque eles já tem o laboratório de mutação perfeito, cara, abarrotado de energia desconhecida bem debaixo dos pés deles. E mano, como ele iria surgir desse ambiente subterrâneo forrado de minérios e energia? A sua aparência seria um reflexo direto disso. A aparência do Space Godzilla foi idealizada lá no passado para poder lembrar o Godzilla original, mas de uma forma meio que distorcida, quase como um espelho corrompido, a força totalmente oposta dele, sabe? Existiam até algumas artes conceituais japonesas antigas que chegaram a mostrar ele com 4 braços. Mano, para que ele seja adaptado com sucesso no Monstroverso e cause aquele impacto visual na tela do cinema, a base do nosso Godzilla atual precisa sofrer mutações drásticas, né? O estúdio teria que substituir as placas dorsais tradicionais por formações rochosas cristalinas puras. Em termos de cor, a coloração azul escura e a acinzentada, misturada com aquele combo de vermelho escuro e roxo brilhante, vai provavelmente continuar dominando o visual dele. Ele também precisa ter uma clava de espinhos de cristal na ponta da cauda. E também a gente não pode esquecer daquela estrutura de curvas nas laterais do rosto, né, parecidas com presas, além do chifre extremamente reconhecível que ele usa como um radar para poder detectar energia e movimentos a quilômetros de distância. As peças estão se encaixando muito bem aqui, mano. Surgindo das profundezas com essa nova anatomia de cristal, essa versão mutante do Godzilla faz o seu caminho para a superfície como uma verdadeira força de oposição ao rei. Ele quer destruir a sua contraparte no planeta Terra para que o nosso mundo fique totalmente sem defesas, abrindo caminho para uma conquista global. E mano, eu quero que você note como esse comportamento é exatamente o mesmo padrão que eu e você a gente já viu várias vezes no Monstroverso. Pensa comigo sobre os inimigos do passado. Em 2014, se os Mutos tivessem conseguido defender a sua prole, eles teriam desencadeado um cataclisma em nível global, que teria terraformado nosso mundo para o gosto deles. Depois nós tivemos o Ghidorah, que era literalmente uma criatura de um outro planeta, usando outros titãs como marionetes para poder destruir o equilíbrio da Terra. E mais recentemente, o Scar King também tentou tomar o controle da superfície inteira. E cara, a lista só continua. E o Space Godzilla exibe exatamente as mesmas intenções de dominação, só que em outra escala. Mas o Space Godzilla não seria capaz, cara, de assumir o controle do planeta sem as ferramentas certas. Para poder dominar a Terra, ele precisa de muita energia. E de novo, cara, eu te lembro que todo vilão que o Godzilla enfrentou até hoje precisa de grandes quantidades de energia para poder ter sucesso. Os Mutos estavam sempre caçando material radioativo. O Ghidorah absorvia energia tanto de fontes geológicas quanto da rede elétrica humana. O Mechagodzilla só conseguiu atingir sua forma mais letal depois de replicar a energia da Terra Oca. O Scar King precisou dominar e extrair a força da Shimo. E o Space Godzilla com certeza absoluta vai precisar de uma fonte de energia, cara, absurda, para poder manter o seu corpo funcionando no nosso ecossistema. Na era clássica, ele usava aquela chamada fortaleza de cristal, que era uma rede imensa de estruturas afiadas, pontiagudas, sabe? E cristalinas que serviam como uma verdadeira rede elétrica para ele. E é nesse ponto do nosso vídeo que eu começo a entrar no arsenal pesado que esse cara traz para a luta. Quais dessas habilidades será que vão ser transferidas para a nossa criatura do Monstroverso? E cara, eu te garanto que a resposta vai te surpreender, mano, porque mesmo que os poderes dele pareçam muito fantasiosos, eles já têm base na nossa franquia atual, tá? A habilidade mais estranha que o Godzilla tinha no filme original era a telecinese, e ela já se manifestou várias vezes, né, nos filmes atuais. Esse monstro conseguia levantar objetos pesadíssimos e até a si mesmo no ar sem precisar de nenhum suporte físico. E esse movimento era conhecido como tornado gravitacional. E visivelmente era uma corrente de energia verde que pairava ao redor do Godzilla clássico enquanto ele era levantado do chão contra a própria vontade. Além de também conseguir erguer outros kaijus, o Space
Space Godzilla usava a telecinese para levantar e arremessar os próprios cristais que ele criava, usando essas pedras como projéteis gigantes. Era o equivalente a disparar arpões do tamanho de prédios atravessando o campo de combate em altíssima velocidade, cara. Além disso, também eu preciso adicionar que ele empunhava outras forças bizarras, cara, como os furacões de fótons. Essas eram explosões eletromagnéticas circulares que interferiam diretamente em equipamentos eletrônicos. No filme antigo, isso acabou destruindo os sistemas de navegação da máquina gigante chamada Moguera, desorientando toda a tripulação. E a coisa fica ainda mais estranha quando eu te lembro da capacidade do Space Godzilla de criar campos de força ao redor de si mesmo, né, e das suas estruturas. Esses escudos fotorreativos eram mais uma vez o resultado da capacidade dele de manipular a matéria ao seu favor. Mano, agora eu vou te perguntar, será que essas habilidades são muito exageradas para o Monstroverso? Cara, eu confesso que no começo eu até achei que sim, mas depois de investigar mais a fundo os filmes e os quadrinhos recentes, eu percebi que talvez não. A verdade, mano, é que tudo isso daqui que eu falei já foi sutilmente introduzido no universo. Eu quero resolver de vez a dúvida aqui se a manipulação de gravidade pode existir nesse universo de forma realista. E cara, a resposta é sim, porque já aconteceu, né? Isso nos leva direto de volta à teoria da Terra Oca, que eu mencionei aqui com vocês antes. Tenta lembrar do filme Godzilla e Kong, o Novo Império. A civilização Iwi já tinha descoberto uma forma de manipular a gravidade usando minérios locais. Durante aquela sequência de batalha na Terra Oca, na região de Malinka, os Iwi ativaram alavancas imensas que ergueram duas pirâmides cristalinas. Quando essas pirâmides se tocaram no centro, elas anularam temporariamente os efeitos das forças gravitacionais invertidas daquele ambiente. O resultado disso foi que qualquer coisa que estivesse na vizinhança, né, começasse a flutuar no espaço livre. O uso de estruturas de cristais pelo Space Godzilla para poder dominar o espaço e a física pode definitivamente ser justificado por esse fenômeno natural da própria Terra Oca. Mas e a capacidade dele de controlar a trajetória dos objetos no ar? Cara, mais uma vez, já existe um outro kaiju no grupo oficial dos Titãs que já fez exatamente isso. E eu tô falando do Titã Amruluk. Se você acompanha as histórias em quadrinhos do Monstroverso, mais especificamente HQ Godzilla Dominion, que eu inclusive já falei diversas vezes aqui, você provavelmente sabe muito bem quem é esse cara. O Amruluk praticamente preparou o terreno para que outro monstro entre na franquia e faça a mesma coisa. Só que de um jeitinho 1000 vezes mais poderoso, né? O Amruluk é na verdade apenas uma cabeça, né? Uma medula espinhal e um monte de nervos expostos. Ele pega cipós, troncos de árvores e raízes soltas no ambiente e manipula tudo isso com a mente para poder formar braços e pernas. Não existe muito detalhe técnico nos livros, nas HQs, como ele faz isso, mas é altamente provável que ele possua algum órgão interno capaz de manipular os chamados gravitons. Na física, gravitons são partículas teóricas que carregam a força da gravidade, da mesma forma que os fótons carregam a luz. O Space Godzilla pode manipular essas partículas teóricas em uma escala bem brutal, cara, movendo estruturas cristalinas colossais e até mesmo fazendo o nosso Godzilla levitar, resultando em uma cena altamente desrespeitosa e humilhante de proporções titânicas. Então, mano, eu posso afirmar com tranquilidade que a humanidade vai testemunhar sim eventos de distorção física no mundo da superfície em breve, cara. Mas se você acha que esse era o limite da capacidade dele no Monstroverso, cara, você se enganou. Lembra que eu falei que ele domina o espaço ao redor dele? Cara, eu quero que você preste atenção no raio corano do Space Godzilla clássico. O raio de energia dele, na verdade, se curva ao redor dos objetos. Até hoje, as correntes de energia transformadas em armas no Monstroverso não fizeram isso. Os raios de gravidade do Ghidorah são irregulares, cara, mas eles tendem a seguir uma trajetória reta. O grito de prótons do Mechagodzilla, né, o sopro atômico do Godzilla e a explosão congelante da Shimo, todos seguem uma linha reta, né, interrupta. Mas o do Space Godzilla não. Manipular um disparo de energia em uma trajetória curva tão controlada exige um nível de domínio sobre os campos de força, né, que vai muito além de qualquer coisa que os humanos ou os titãs atuais conseguem fazer. Isso mostra que o Space Godzilla consegue dobrar o próprio tecido do espaço físico, cara. Mano, imagina a situação, em vez de criar um escudo convencional, ele cria um campo invisível onde a gravidade muda constantemente, fazendo com que os ataques do nosso rei dos monstros façam uma curva e errem o alvo completamente. Qualquer ataque disparado contra ele poderia atingir uma área de espaço distorcido, tornando ele virtualmente intocável. A defesa natural dele seria o controle
sobre as leis da física. Muita coisa mudou, cara, em relação ao tom da narrativa da Legendary. Se a gente continuar avançando nessa direção mais fantástica desde 2014, ter um kaiju manipulando a gravidade na superfície não deveria ser uma surpresa pra ninguém, né, cara? E é aqui que a história de como ele vai se mover fica interessante. O Space Godzilla clássico tinha a habilidade de voar pelo espaço, usando um tipo de casulo de cristal que ele evitava. Eu vou arriscar, cara, dizer pra você que essa forma voadora gigantesca de casulo provavelmente não seja adaptada, né, cara, exatamente desse jeito. Como ele se aproveita de estruturas do próprio ambiente, né, as estruturas cristalinas, para poder absorver energia e distorcer a gravidade, se a luta final for em um ambiente repleto desses minérios energéticos, como a própria Terra Oca ou uma cidade terraformada por ele poderia simplesmente pairar no ar sem bater uma única asa, contanto que ele esteja cercado por essas pedras, né? Ele pode se movimentar em alta velocidade, dar saltos quilométricos e fazer o uso de todo aquele arsenal sobrenatural, mantendo a sua forma clássica e robusta focada na destruição frontal. Mano, para resumir tudo isso aqui que a gente falou no vídeo de hoje, o nível de poder que essa criatura carrega pode escalar a franquia para um patamar onde só a força física, cara, não vai resolver o problema. O Kong com a sua manopla e o Godzilla com a sua nova carga de energia sobrecarregada, eles vão ter que encontrar uma forma de penetrar uma defesa que manipula as leis do nosso próprio espaço, né, cara, e a gravidade. Mano, esse é o meu palpite estudado e a visão definitiva sobre como o Space Godzilla pode finalmente fazer a sua estreia triunfal no Monstroverso, se mostrando como um titã mais perigoso até agora, cara, o mais imponente e mortal de toda a existência do Monstroverso até agora. E é isso, meu querido, vou ficando por aqui, agradeço como sempre a audiência de vocês, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!